Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo à homilia dominical. Hoje, domingo, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E no evangelho de hoje, nós temos a sequência do evangelho de domingo passado. Esse domingo passado nós tínhamos um Jesus que tinha feito a multiplicação dos pães e tinha alimentado mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, como diz o evangelho. Hoje nós temos Jesus que, primeiramente, sai daquele meio e tira seus discípulos. Por quê? Porque aqueles que comeram os 5.000 homens que comeram os pães queriam proclamá-lo rei. Queridos irmãos, aqui nós temos o primeiro sinal de que Jesus sabia muito bem qual era a sua missão. Que a missão de Jesus era, de fato, ser o Messias ungido, o enviado de Deus, e não um simples rei daqui da terra. E aí Jesus se retira para rezar no monte. Queridos irmãos e irmãs, lá no monte, Deus fala com Jesus. É ali que Jesus restabelece esta unidade e esta comunhão com o Pai. É ali que ele revigora as forças para viver a sua missão. E o bonito é que, diante deste fato, nós vemos que os discípulos ficam a sós. E as duas vezes na Sagrada Escritura que Jesus se retira para rezar e deixa os discípulos a sós, eles vão passar por grande tribulação. A primeira vez, que nós podemos mencionar que é essa do Evangelho, e mais para frente, depois, nós temos no Monte das Oliveiras essa mesma situação. E hoje, quando Jesus se retira e deixa os discípulos a sós, já pede para que eles vá passando para outra margem, tendo em vista que no coração dos discípulos aquilo que estava acontecendo, a euforia, o proclamar Jesus rei, era algo positivo. Muitos gostavam deste status terreno. E aí Jesus pede para que eles vá para outra margem. E eles sozinhos começam a atravessar. E aí que começa os ventos contrários, aí que começa a tempestade, aí que começa as grandes ondas naquele mar. Queridos irmãos, aqui nós precisamos entender o simbolismo das coisas para ficar ainda mais por dentro da profundidade desta passagem. Primeiramente, Jesus pede para que eles vá para outra margem, ou seja, vá evangelizar outros povos, saia daquela redoma, saia daquele lugar que a gente está acostumado, se desloque. Depois nós temos o mar, que na tradição judaica era o lugar onde moravam os demônios, os monstros marinhos, ou seja, era o lugar da insegurança e também daquilo que era, podemos dizer, negativo. E os discípulos começam a travessia e o Evangelho faz questão de ressaltar que o vento era contrário à barca. Bem sabemos, estimados irmãos, que a barca é o sinal da igreja, é o sinal que nós temos de que a igreja de fato está junto de nós, que a igreja está navegando na história da humanidade. E quando eles pensam que iam perecer naquela situação, eles avistam Jesus, vindo em direção deles, andando sobre a água. Na tradição judaica, o único que tem poder de andar sobre a água é Deus. Deus é o único que tem este poder, essa autoridade de andar sobre as águas. Ali, Jesus, se manifesta como o verdadeiro Deus. Inicialmente, os discípulos não acreditam ou não conseguem perceber que é Jesus. E eles pensam que é um fantasma e começam a se apavorar. Mas Jesus, depois de um certo tempo, se apresenta a eles, pede para que não tenham medo. E ali Pedro, num ímpeto de fé, vai falar com Jesus e pedir para que possa ir ao encontro de Jesus. Pedro consegue ir ao encontro de Jesus, começa a caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas os ventos eram fortes, a ventania, também as ondas começam a atormentar Pedro. E aquele que se sentia tão seguro no Senhor começa a temer as ondas e começa a afundar. Ele perde o seu foco,
ele desvia o seu olhar de Jesus e não consegue mais caminhar sobre as águas, porque as ondas começam a ficar maior do que a autoridade de Jesus em sua vida. Não porque Jesus é menor que as ondas, mas porque ele desvia o seu olhar. Estimados irmãos e irmãs, olhando para esta passagem, nós podemos entender que a nossa vida também é assim. Por vezes, no barco da nossa vida, as coisas começam a ser agitadas. Por vezes, no barco da nossa história, as coisas começam a desandar. Porém, nós devemos ter sempre a consciência de quem nos chama e quem nos dá autoridade para vencer as adversidades, que é o próprio Jesus. Jesus não nos abandona, assim como os discípulos se perderam por um instante quando Jesus não estava com eles. Quando Jesus fica junto deles, eles têm novamente a calmaria em seus corações. E assim eles conseguem, de fato, alcançar a calmaria do mar e a calmaria também nas suas vidas. Pedro não conseguiu chegar até Jesus porque diante da sua caminhada sobre as águas, ou seja, sobre os problemas, sobre as tempestades, ele titubeou. Ele sentiu em algum momento que as ondas eram maior do que a autoridade de Jesus, que tinha pedido para que ele caminhasse sobre as águas. E aí ele começou a afundar. E na nossa vida, querido irmão, querida irmã, não deixemos que as águas da tempestade, que também as ondas contrárias, sejam maior que o amor de Deus na nossa história. Não deixemos que Jesus, na sua infinita bondade, fique ofuscado pelos nossos problemas. Quando algo estiver errado, quando algo não estiver como nós desejamos, é nesse momento que nós devemos fixar o nosso olhar em Jesus e caminhar firme e confiante em sua direção. Que Deus abençoe você e a sua família e que diante das tempestades da vida você tenha sempre os olhos fixos no Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.